Estou batendo um papo com o ex-prefeito de Acrelândia, ex-candidato ao governo do estado, à prefeitura de Rio Branco, uma das maiores lideranças do PSDB acreano, Tião Bocalon. Professor Tião Bocalon, essa Operação G7 pegou os acreanos de surpresa na sexta-feira passada, com a prisão de 15 pessoas, 3 secretários de Estado, empreiteiros, funcionários públicos do Estado e, obviamente, o escândalo... Exatamente. E esse escândalo é um escândalo de corrupção, é o que prevê o inquérito da Polícia Federal. Como é que o senhor avalia esse escândalo no Acre? Olha só, primeiro de tudo eu quero parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho independente, que ele sempre tem feito no Brasil inteiro, né? E fez aqui no Acre. Né? Eu quero parabenizar o próprio Ministério Público, que evidentemente que foi, com certeza, as denúncias partiram do Ministério Público, né? A desembargadora Denise Bonfim, que fez o seu trabalho como justa que é, né? E eu vejo o seguinte, Alan, há quanto tempo, nesse teu programa aqui, quantas vezes eu denunciei a famosa panelinha? Eu dizia, a panelinha, a panelinha. Alan, essa panelinha é velha. Essa panelinha já vem fazendo esse trabalho desde a época de prefeitura, de governo, do início dos outros governos todos, do PT, eu não tenho dúvida nenhuma, entendeu? Então, demorou bastante para acontecer. Agora, é triste, não é? Sabe por quê? Porque todo esse dinheiro que estava sendo desviado, a grande maioria são dinheiros de empréstimos. O empréstimo é uma coisa que nós vamos ter que pagar. Entendeu? É o dinheiro de empréstimo. Aí eu venho denunciando os empréstimos, você se lembra, denunciei aqui por diversas vezes, desde 2008, venho denunciando, olha, estão endividando o Acre, estão endividando o povo do Acre. E esse dinheiro não se presta conta direito, porque o Tribunal de Contas da União não controla esse dinheiro, não verifica como ele está sendo aplicado. Entendeu? É o Tribunal de Contas do Estado. Então, o que acontece? A gente, infelizmente, viu que esse dinheiro estava sendo mal gasto. Entendeu? Olha as ruas do povo, que durante a campanha eu vivia dizendo, olha, eu não sou contra as ruas do povo, eu sou contra a qualidade das ruas do povo. Eu sou contra a placa que não é transparente, a placa diz apenas, e gasta lá, 25 milhões de reais, 50 ruas. Mas ruas, Alan, tem ruas de 3 metros de largura, de 4 metros de largura, de 6 metros de largura, de 8 metros de largura. Tem ruas com 20 metros de comprimento, tem ruas com 50, tem ruas com 200, com 1.000 metros de comprimento. Então, não era justo, quando você fazia isso, você já estava escondendo a informação. Porque é obrigatório você deixar muito clara para as pessoas, né, de que o dinheiro que está sendo gasto nisso, custa tanto e é desse jeito que tem que ser feito. E a placa não deixava isso claro. Então, era uma das coisas que eu batia duro. E aí... o que acontece? Não, o Bocalon é contra as ruas do povo. Nunca fui, nunca serei. Você acha que eu vou ser contra alguma coisa que beneficie a população? Nunca. Agora, o que aconteceu está aí. Fizeram ruas do povo em diversos municípios, né? O de Feijó, o Jornal Nacional mostrou, só fizeram 25% e receberam 90% da obra. Por quê? Aonde foi parar esse restante desse dinheiro? Essa é a pergunta que eu faço. Lá na Acrelândia, saiu uma reportagem numa TV local aqui também, né, que tem o correspondente lá em Acrelândia, mostrando ontem que foram feitos em Acrelândia apenas 4 ruas. E eram, acho que quase 20 ruas lá. Fizeram 4. Então, não pode o negócio. E o serviço, pior de tudo, mal feito, né? Aqui em Rio Branco, por onde se anda nas ruas, onde construiu as ruas do povo, na sua grande maioria, não aguentou 6 meses. Então, é nosso dinheiro. A rua se acaba com menos de 1 ano e nós vamos ter que pagar essa dívida por 20 anos. De onde vai sair? Do Fundo de Participação do Estado, que paga o financiamento. Esse fundo de participação do Estado é o dinheiro que compra medicamento, que paga médico, que paga professor, né, que paga a polícia. Então, lá para frente, será que não vai começar a faltar dinheiro exatamente para para esses serviços essenciais? E digo mais uma, eu acho que já está faltando, porque atrasaram, inclusive, o nosso 13º, que era para ser pago antes do dia 20, pagaram o dia 28. Então significa que não tem dinheiro. Muitas empresas que trabalham de prestação de serviço com o governo estão reclamando que estão há 4 meses sem receber, por isso não pagam seus funcionários. Então o desvio está grande, o dinheiro está faltando. Esse é o grande medo meu, é que a gente fique com um Estado onde não consiga pagar nem a folha de pagamento. Já que o senhor tocou nesse assunto de lisura, o governador Tião Viana disse que é contra a corrupção, que apoia as investigações.
e que acredita na inocência de seus secretários. Na sua opinião, governador, se o senhor fosse gestor, faria o mesmo? Manteria seus gestores ou o senhor os afastaria preventivamente para que as investigações pudessem ser feitas, as obras continuassem sendo tocadas, o Estado não parasse? O que o senhor pensa disso? Não tenho dúvida nenhuma que ele deu mais uma ratada. Ele errou feio. Por quê, professor? Olha só, vamos a alguns exemplos. Eu acho que a melhor coisa do mundo são os exemplos que a gente tem na vida. O presidente Fernando Henrique Cardoso, lá quando era presidente da República, tinha o seu secretário Eduardo Jorge, que é do PSDB, secretário particular da presidência da República. E de repente, lembra daquele procurador de justiça que passou pelo Acre, o Francisco, né? Ele fez uma denúncia dizendo, sem fundamento, dizendo que o Eduardo estava influenciando junto a algumas empresas e tal para ter vantagem junto ao governo Fernando Henrique. O que o Fernando Henrique fez? Na primeira denúncia, Fernando Henrique não esperou ser preso, não. Não esperou, não. Ele simplesmente afastou o Eduardo Jorge não voltou mais para a presidência da República, porque o processo demorou até uns 3 anos atrás, quando o Eduardo Jorge ganhou, provou que era inocente, inclusive o Francisco, o procurador da República, foi afastado do seu trabalho. Luiz Francisco. Luiz Francisco foi afastado exatamente por quê? Porque falou demais e que não era verdadeiro. Então, eu acho que o exemplo tem que ser assim. Lá o outro governador antes, o Fernando Henrique também, lá o mineirinho, o Itamar Franco também afastou ministro. Quando houveram indícios, ele também afastou. Eu acho que a primeira coisa, governador, para o seu bem e para o bem do Estado, afaste esses homens. Coloca outras pessoas no lugar. Ó, que eles provarem inocência, o senhor chama de novo para trabalhar. É muito simples. O ex-deputado federal Osmir Lima, que ontem disse que se o governador os afastar, estará indelevelmente os condenando. E eles já estariam devidamente condenados diante da opinião pública. E se eles forem inocentes, se no decorrer do processo ficar confirmado que os secretários não tiveram esse envolvimento, eles já estariam execrados pela opinião pública. O que o senhor pensa disso? O Osmir errou feio quando ele faz isso, essa defesa. Jamais, se fosse assim, então o Eduardo Jorge hoje estaria um homem acabado. No entanto, é um homem influente dentro do PSDB, junto a todos os políticos, não é? É um homem de respeito. Então não tem nada disso. Quer dizer, então diversos exemplos aí que não aconteceu nada disso. Agora, a verdade é o seguinte: se a Polícia Federal interceptou as conversas telefônicas e mandou prender, a Polícia Federal não prende assim de qualquer jeito, não. A Polícia Federal só prende quando ela tem certeza de que o fato aconteceu. Então, tá aí, a imprensa está todo dia mostrando, hoje mesmo mostra aí na C24 Horas, né, que o ex-secretário que cuidava das construções da Cidade do Povo, né, recebeu a reforma da casa dele. Quer dizer, se é verdade, eu não sei, está no C24 Horas, impossível que eles iam publicar uma coisa que não é verdade. Então, há uma transcrição de uma conversa com o empreiteiro para fazer uma reforma na casa. Então, isso daí, você acha que a Polícia Federal ia mandar prender essa quantidade de gente desse jeito? Então, eu acho o seguinte, que, Osmir, não deveria ter feito isso, não. Mas agora o senhor não acha que trabalha no governo, né? Não, agora, sinceramente, o senhor já foi vítima de escuta telefônica. O seu partido também já foi vítima de escuta telefônica. Já, disseram que nós tínhamos um guardião. Mas o seu partido foi monitorado? Houve conversas do seu partido? Foi, do José Serra. Enfim, e aqui no Acre pessoal, também, muito bem. Com o nosso pessoal. Segundo o próprio Osmir, ele acha que houve exagero nesse monitoramento eletrônico, na divulgação de conversas que nada tem a ver com a operação. O senhor acha que houve exagero nesse aspecto? Não houve exagero, isso daí faz parte da democracia. Quer dizer, as conversas foram gravadas e foram essas conversas que culminaram com a prisão desse pessoal. Então precisava realmente dar publicidade a esse material para mostrar para a população que eles não estavam sendo presos porque estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo presos porque está ali um documento onde eles participaram, fizeram conversas que realmente os incriminavam. Então, eu acho que está correta a Polícia Federal, eu acho que o governador deveria repensar o caso dele. Quem sou eu para falar isso, né? Sou oposição. Mas eu falo, governador, afaste esses homens, para o teu bem e para o bem do governo do Estado. Recentemente, inclusive, o próprio jornal que o senhor cita, o AC24 Horas, também publicou uma notícia que o senhor estaria devendo a sua campanha. Isso. O senhor teria feito Caixa 2, o senhor não teria pago os serviços gráficos. E aí, professor, o
Que história foi essa? Oh, que legal. Foi bom. Eu queria exatamente uma oportunidade para poder dar essas respostas aqui. Eu quero dizer que tudo que a gente fez... O senhor deu calote na campanha? Tudo que nós fizemos, Alan, foi registrado no TRE, está lá, dívida pendurada. Eu nem sei se o PT apresentou dívida, eu acho que não, mas nós apresentamos a dívida que nós ficamos devendo. Tá? Se alguém aparece com notas depois que a gente presta conta, então ele vai ter que ir na justiça, ele vai ter que buscar os direitos dele, porque nós vamos buscar os nossos direitos também. Não tenho dúvida nenhuma. Então nós vamos discutir isso na justiça, porque não dá mais para continuar sendo refém dessa turma que de repente querem denegrir a imagem da gente. Tá certo? Então o que deu para se ver foi que montaram uma grande operação para poder sair em todos os jornais, para no outro dia, aqueles programas ao vivo, mostrar jornal, tá aqui, o PSDB dando calote. Quer dizer que nós não demos calote em ninguém, não. Ficamos devendo, mostramos na prestação de conta nossa de 2010, ficamos devendo, pagamos todo mundo. Ficamos devendo agora em 2012 e vamos pagar todo mundo. Acontece que nós não somos igual ao governo que tem os financiadores. Eles, por exemplo, os financiadores da campanha deles aqui, financiaram quanto? Só para prefeito, pelo que diz o jornal, 1,1 milhão foi dado pelas empreiteiras que estão no rolo aí. Né? Lá na campanha de 2010 também financiaram, as mesmas empreiteiras. Para nós, procure na nossa prestação de conta se tem 1 centavo desse pessoal. Não tem. Então, essa é a realidade. A nível de Brasil, as empreiteiras trabalham o seguinte: dá um pouco de dinheiro para o PT, dá um pouco de dinheiro para o PSDB, dá um pouco de dinheiro para o BDT, um pouco para o PPS, ou seja, deixa o jogo democrático acontecer. Então, elas é que dão o subsídio, que é o valor, é o financeiro. Né? Agora, aqui no Acre, não. Aqui as empreiteiras só financiam os candidatos do governo. Os candidatos da oposição têm que viver só pão e água. Mas tá bom, não tem problema não. Por isso que eu defendo o financiamento público de campanha. Também defendo. Para acabar com essa relação promíscua entre construtoras e entes públicos, também que defendo. Existe no Brasil inteiro. Gente, eu conversei aqui com o professor, o ex-prefeito Tião Bocalon, do PSDB. Prefeito, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que lhe agradeço imensamente aos amigos que estão nos vendo mais uma vez. Fazia dias que eu não vim aqui no seu programa, mas como sempre foi muito esclarecedor, foi muito importante para mim esta vinda aqui nesse programa. Então um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Agora, eu quero dizer só para fechar aqui, tudo que aconteceu aí prova o que o Ministério Público Federal em 2010 entrou com ação que está lá no TSE para ser julgada, né, que aqui no Acre eu perdi as eleições por causa do abuso do poder econômico e político que o governo do estado cometeu em 2010. Por isso nós perdemos a eleição. Então, agora veio a prova real. Está aí a prova real. Eu acho até que vai nos ajudar, com isso tudo, vai nos ajudar lá no julgamento do processo no TSE em Brasília e, de repente, nós ainda podemos ser governador ainda. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Eu espero você. Até já.